Na estrada do sucesso faz parte desse caminho o fracasso. O fracasso é uma das etapas do sucesso. Quando tudo dá certo, a gente não aprende nada. Quando algo dá errado, nós analisamos, o erro se torna pedagógico. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu. Até que um dia você andou, não é verdade? Essa habilidade, que hoje tem um nome bonito, sabe? Tem um novo vocabulário para isso. Se chama resiliência. Uma palavra agora muito usada no mundo. Resiliência significa o seguinte: você caiu e é capaz de levantar. Qual a sua habilidade em recuperar um fracasso? Isso recebe o nome de resiliência. E os grandes líderes, os grandes gerentes, os grandes diretores empresariais, uma das características que essas pessoas têm de dirigirem grandes empresas é que elas têm essa habilidade chamada resiliência. E essa resiliência, a boa notícia é que isso pode ser ensinado, isso pode ser aprendido. Claro que vem de berço também, tem pessoas que têm mais resiliência naturalmente, como qualquer outra habilidade, como tem aquele que tem mais habilidade para a música ou mais habilidade para o futebol. Mas a boa notícia é que nós podemos ensinar as pessoas a lidar melhor com o fracasso. Porque o fracasso, quando ele ocorre, ele pode ser um estímulo para você melhorar, ou se a pessoa não entende esse mecanismo, ela para com aquilo e fica lá no fundo do poço o resto da vida. Pois é, a coragem de errar, porque geralmente a pessoa quer acertar. Para acertar, muitas vezes, você tem que errar. Um casal vai com seus filhos para os Estados Unidos, passa lá um ano. As crianças voltam falando inglês, os pais voltam sem falar inglês. Por quê? Porque o pai e a mãe ficam assim, bom, quando eu falar bem, aí eu vou falar. Como a criança não tem medo de errar, ela vai errando, vai praticando. Como é que você aprende a falar? Falando, não existe outro jeito. Como é que você aprendeu a andar? Andando, caindo, andando, caindo. Então, se você não tem aquela história do perfeccionismo, o perfeccionismo passa a ser uma doença. Porque está provado que o perfeccionismo atrapalha tremendamente a produtividade. Ou seja, esse perfeccionismo não permite a pessoa produzir nada. Porque ele vai ficar, mas eu tenho medo da crítica. Bom, se você tem medo da crítica, é difícil você ter sucesso, né? É muito fácil você não ser criticado. Sabe o que você tem que fazer? Não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. No momento que você falou algo diferente, no momento que você fez algo diferente, no momento que você é alguém, no momento que você mudou o status quo de uma situação, vai ter sempre alguém te criticando. O problema é quando você não recebe mais crítica. Aí ninguém está se incomodando com você, não é verdade? Ou seja, você tem que absorver a crítica de uma forma que ela te jogue para frente. Porque ninguém consegue agradar a todos. O Buda não conseguiu, Jesus Cristo não conseguiu, Maomé não conseguiu, você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Quer dizer, no momento que você se propuser a agradar a todos, você vai sair perdendo na história. Porque se você for o melhor da sala, o cara que é o último não vai gostar. Se você for o pior da sala, o cara que está lá em primeiro lugar não vai gostar. Se você for mediano, nem o que está lá em cima, nem o que está lá embaixo vai gostar. Então, o segredo é você fazer de acordo com os seus valores. E saber o seguinte, que para acertar, muitas vezes, nós precisamos errar. Mas para isso que nós estamos aqui, não é isso? Para aprender. Na fase de crescimento, desde que a gente nasce até a idade adulta, nós passamos por 3 fases fundamentais. Primeiro 7 anos, segundo 7 anos, terceiro 7 anos. Os primeiros 7 anos, a gente chama de fase de absorção. Sabe por quê? O cérebro funciona como se fosse uma esponja. Ele não questiona nada, ele absorve. É a fase de absorção. Por volta dos 7, 8 anos, a criança começa a questionar. Ela começa a fazer a fase de modelação. Se a mãe fala com ela para não mentir, e ela pegar a mãe mentindo para o vizinho, ela chega à conclusão que mentir é válido. Ou seja, ela segue não aquilo que eles falam para ela, mas aquilo que ela vivencia. Uma frase muito bonita que diz assim, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. O melhor jeito de você educar é pelo exemplo.
Um pai não tem direito de falar para um filho sobre saúde se ele está com cigarro na boca e bebendo na mesa, falando para o filho para ter saúde, entendeu? Ele está dando o exemplo que não precisa se preocupar com a saúde. Então é muito importante. Essa fase vai até os 12, 13, 14 anos. A partir daí, o jovem adolescente entra na fase da socialização. É o seu filho que não quer ir com você mais para o sítio no final de semana, é a sua filha que não quer viajar com você, que quer ficar com as amiguinhas, que ela vai na fase de socialização que teoricamente, isso é teoricamente, termina aos 21 anos. Só que acontecem acidentes de percurso, ou seja, podemos ter problemas nos primeiros 7 anos, nos segundos 7 anos, no terceiro 7 anos. E esses problemas eles são codificados. Como a vida continua, a gente tem que fazer um mecanismo de compensação. Toda compensação traz uma certa deformação. Então você passa a ter o que se chama de persona. Você passa a ter um eu para os outros e um eu para você mesmo, que você não mostra para ninguém. Quanto maior for essa discrepância entre o eu que você mostra para os outros e o eu que você tem para você mesmo, mais energia você gasta, e essa energia que você tira da sua vida. Você tem que ficar preocupado nessa dicotomia, nessa separação. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nada disso é feito de cimento, nada disso é feito de aço. Nós podemos modificar essas crenças. Existem modos de modificação dessas crenças. Essa é a boa notícia que eu tenho hoje para você. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Um dos ingredientes é a autoestima, né? Para nós melhorarmos a nossa autoestima, 3 coisas são importantes. 3. Guardem 3. Primeiro, nós temos que desenvolver melhor a nossa capacidade de visualização. Usar melhor a nossa imaginação. Como que eu queria que a minha realidade fosse? Como que eu queria que o meu trabalho fosse? Como que eu queria que a minha vida amorosa fosse? Ou seja, eu tenho que usar mais a minha visualização. Segundo, nós temos que cuidar melhor do diálogo interno. Você já percebeu que à medida que eu vou falando, aí dentro da sua cabeça tem uma voz que vai concordando, discordando, é como se estivesse discutindo comigo em silêncio? Pois é, essa voz que está perguntando por voz, essa aí, ela constitui o seu diálogo interno. Essa voz, ela pode ser uma voz que estimule você ou pode ser uma voz que critica você. Tem gente que carrega um crítico dentro da cabeça. O tempo todo tá aquela voz criticando. Você tem que primeiro checar se essa voz é uma voz amigável ou é uma voz inimiga. Ou seja, é uma voz que estimula você, é uma voz que te dá apoio ou é uma voz que está sempre criticando você. Essa voz faz toda a diferença. Você nunca deixou de fazer nada na sua vida porque o seu braço doeu, porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer algo importante na sua vida porque entre o seu ouvido esquerdo e o seu ouvido direito surgiu uma voz. Você tem que saber monitorar essa voz. Então, a visualização é importante, o diálogo interno é importante, e terceiro, a postura corporal. O modo como você carrega o seu corpo faz uma diferença. Se você começar a andar cabisbaixo, olhando para o chão, você fica deprimido. Sabia disso? Uma pessoa que anda olhando para o chão, ela acaba deprimida. Você tem que ter uma postura corporal. Você tem que imaginar que tem um gancho vindo do céu que puxa a sua cabeça, o seu pescoço estica, seu ombro relaxa, você tem essa posição de nobreza. Quando você combina essas 3 coisas, a visualização, o diálogo interno e a postura corporal, automaticamente você começa a melhorar a sua autoimagem. Se você melhora a sua autoimagem, você melhora o seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional. Nós, humanos, somos aquele ser que observa a si mesmo, tanto quanto observa os outros. Também somos aquele ser que inventa histórias sobre si mesmo, assim como inventa histórias sobre os outros também. É mediante a análise do nosso modo de ser, do nosso modo de agir, das nossas ações, do nosso modo de interagir com os outros e das histórias que inventamos sobre nós mesmos, é que construímos julgamentos sobre quem somos, construímos a nossa identidade. Portanto, se eu observo o meu próprio comportamento, o meu próprio jeito de ser, se faço julgamento sobre mim mesmo,
baseado nas minhas ações, se construo quem eu sou, minha identidade, minha autoimagem, baseado nas histórias que conto sobre mim mesmo. É evidente que para ter uma autoimagem, uma identidade forte, positiva, livre, é preciso que minhas ações no mundo sejam coerentes com esta identidade forte. É preciso agir de forma autêntica e virtuosa. E você pode estar me perguntando agora, mas o que seria agir de forma autêntica? Agir de forma autêntica é ser fiel a quem você realmente é fazer as próprias escolhas, ser dono do próprio destino, agindo com a razão, mas também com o coração. Quem define os seus objetivos? Quem escolhe ou escolheu os caminhos que você segue ou seguiu na vida? Foram escolhas suas mesmo? Você permaneceu fiel ao que você realmente queria? Você ouviu o seu coração? Você ouviu o seu corpo? Porque o nosso corpo fala, um sintoma, uma dor, uma doença. Às vezes ele fala e às vezes ele grita. Quando uma parte sua é negligenciada, é esquecida, é deixada para trás, seu corpo avisa. E é difícil mesmo atender a todas as nossas partes, porque há muita pressão para ser bem-sucedido, para agarrar as oportunidades, para seguir o exemplo de fulano, de ciclano, do parente, do não sei quem, que é bem-sucedido, e aos acontecimentos da vida que às vezes fogem do nosso controle e acabam nos empurrando para uma direção diferente da que a gente esperava. Acontece, mas quando você consegue retomar a posse da sua vida, do seu tempo de vida, como principal responsável por ela, a minha vida, eu tomo as minhas decisões, faço as minhas escolhas, sou responsável pelo que acontece de ruim e de bom na minha vida. Eu sou responsável pela minha saúde, eu sou responsável pelo meu destino. Aí eu saio da posição de vítima para me tornar um protagonista na minha vida, o agente principal, o ator principal da minha vida. Aí eu tomo as decisões, eu faço as escolhas de acordo com o que eu quero, com o meu plano, com o que eu sinto que está alinhado com o meu coração, alinhado com as minhas forças naturais, escolhas que fortaleçam cada vez mais as minhas habilidades, o que eu faço bem, quando escolho um caminho de crescimento. Esta é uma vida autêntica. Viver de forma virtuosa é agir de acordo com o que é importante para você e o que é importante para os sistemas, os grupos que você pertence. Estamos aqui falando de valores, valores pessoais, mas também valores universais. Quais são as virtudes que você mais valoriza na sua vida individual? Coragem, honestidade, amor, quais são? Quais virtudes você gostaria de cultivar na sua vida? E quais são as virtudes que te permitem ser um ser humano melhor? Dentro dos grupos que você participa, da sua família, do seu trabalho, da comunidade. E conhecendo essas virtudes, quais são? Deixe que elas norteiem as suas decisões. Qualquer momento que tenha que tomar uma decisão, estou agindo de forma autêntica? Estou sendo fiel a mim mesmo? Estou agindo de forma virtuosa, sendo fiel ao que eu considero realmente importante na vida? Porque é como se fôssemos dois, lembra? Somos aquele que age no mundo, mas também somos aquele que observa. A gente olha no espelho todo dia, de manhã, depois, sei lá, quando você vai se arrumar para sair, você se olha no espelho e você repara, eu tô gordo, eu tô magro, aquele eu que eu vejo ali no espelho, ele tá gordo, tá magro, eu tiro minhas conclusões olhando a mim mesmo, eu tiro minhas conclusões olhando minhas ações no mundo também. E como são suas ações no mundo? Sou confiável, sou honesto porque minhas ações dizem isso? Ou sou desonesto, falso, que não merece confiança porque minhas ações são assim?
Sou forte ou sou fraco? Corajoso ou covarde? Eu desisto fácil do que eu começo ou eu sou aguerrido, eu vou até o fim? O que minhas ações dizem sobre mim e como eu me vejo no espelho também, a minha aparência mesmo. Eu sou uma pessoa que se cuida, eu sou um abandonado, um desleixado. Como eu observo a mim mesmo? E assim como eu observo a mim mesmo, eu observo também os outros, porque os outros também são espelho. Nos outros eu encontro pistas de como eu sou visto, eu encontro inspirações de como eu gostaria de ser, modelos de grandeza, modelos a seguir, e encontro também o oculto em mim, aquelas partes minhas que foram rejeitadas, e essas incomodam. Quando eu vejo no outro, ou melhor, quando eu vejo o outro sendo algo que eu poderia ter sido, quando eu vejo no outro aquelas coisas que eu negligenciei no meu caminho de vida, aí isso me incomoda, isso me machuca. E dentro desse pacote social cabe muitos erros de interpretação, de ficar imaginando o que será que o outro pensa de mim e usando sinais para isso, expressões faciais, pequenas atitudes, o que ele disse, como ele agiu, e vou inventando essas histórias sobre o que o outro pensa de mim. Muita imaginação cabe aqui nisso aqui, muito erro de interpretação. E esses erros de interpretação acabam afetando a minha autoimagem, como eu me vejo. E é preciso muito cuidado em cima disso, especialmente se ainda não tem uma identidade forte, autêntica. Se já construiu uma identidade forte, se leva uma vida autêntica, a opinião do outro dificilmente vai me afetar. Eu não vou me abater por qualquer opinião ou por qualquer interpretação distorcida que minha mente pode fazer. Eu sei quem eu sou, eu tenho esse mastro moral onde eu fico agarrado e sei que não vou me perder diante de opiniões alheias. Eu fico tranquilo e sereno quanto a isso. A verdadeira felicidade é alcançada quando o que você fala, o que você pensa e o que você é estão em perfeita harmonia. Então, um bom jeito de se começar a construir uma identidade forte é praticando ações coerentes com essa identidade forte. É vivendo, na medida do possível, uma vida autêntica e virtuosa. We go forever now. We go forever and ever. You know that I'm at your center. You wish that you can do better. No, won't let up. We go forever and ever. I go and create the pressure. You wish that you can do better. You wish that you can do better. I know that I can do better. I'm so in love with the chatter.